Olá, boa tarde e a paz do Senhor a todos. Gostaríamos nesse momento, nessa hora, de fazermos uma reflexão. Nós estamos estudando sobre o livro de Juízes, esses meses aí, de início de ano, e eu queria aqui poder mostrar algumas coisas para os amados. Algo interessante, que o livro de Juízes começa com o povo se rebelando, o povo abandonando, melhor dizendo, apostatando do Deus verdadeiro e seguindo a vontade do próprio coração. E aí todas as vezes que o povo fazia aquilo que era mal, aquilo que desagradava a Deus, que Deus reprovava, que não estava de acordo com a vontade de Deus para o bem comum de Israel, Deus enviava ou permitia com que os inimigos prevalecessem sobre Israel. E aí o povo, toda vez que se sentia naquela amargura, naquele sofrimento, sendo humilhados ali, padecendo, sendo escravizados, maltratados, aí o povo clamava a Deus. O povo se dirigia a Deus, o povo se arrependia, o povo buscava a Deus de todo o coração. E aí Deus sempre mandava um juiz, E nós temos aí o início com Otoniel, Eude, Sangar, aí depois vem Débora, Aí depois vem Sansão. Sempre tinha um juiz para defender. Mas a gente pode observar, interessante aqui, toda vez que o povo se rebela contra Deus, e que se humilha, busca a Deus depois, Deus dá o livramento, demora mais tempo, ou seja, o povo passa mais tempo, a cada opressão o povo passa mais tempo demorando em clamar a Deus, passando mais tempo nas mãos dos inimigos. E aí vai chegando, vai se aproximando, uma época em que a palavra de Deus diz que Deus não se manifestava há mais de 400 anos. Não havia palavra, não havia visões, não havia profeta. E o povo estava ali sendo subjugado pelas nações, estava espalhado entre as nações. E aqui, a nossa meditação principal, aqui em Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 22, diz assim: E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas semelhantes, ou de semelhança de ser humano mortal. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à vontade, aos desejos dos seus corações. E no versículo mais embaixo, por trocarem a verdade de Deus pela mentira, o versículo 26 diz que por essa razão Deus os entregou às paixões infames, aos desejos nocivos, à impureza, à depravação total. Deus os entregou e Deus os abandonou. A pergunta que se faz é: por que nós estamos vivendo tempos em que parece que estamos realmente sob uma opressão do mundo? Estamos vivendo épocas em que a política, em que a cultura, em que as ideologias prevalecem sobre os filhos de Deus, sobre a igreja, e a igreja tão passiva, tão quieta, aceitando todo esse mundanismo todo, aceitando essa forma de viver, se sujeitando a tudo isso. Por que ela está tão quieta, tão calada? Por que ela não clama? Por que ela não grita? Por que ela não pede socorro a Deus? Por que não se arrepende? Não busca a Deus de todo o coração? Não se humilha? Quando eu falo assim de igreja, eu estou falando a respeito dessas entidades, que foram institucionadas, que vivem mais o estatuto do que propriamente a palavra de Deus em si. Elas vivem mais pelas tradições, pelos costumes,
pelo manda e desmanda de seus líderes do que mesmo pela palavra de Deus. Vive mais naquela rotina, né? Naquele comum, né? Naquela conformação de vida, né? De religiosidade, do que mesmo querer viver a graça de Deus, o Evangelho de Deus, viver Cristo. Por que ela não clama? Por que ela está tão quieta? É porque há mais joio do que trigo. É porque há mais lobos do que ovelhas. Ou porque há uma quantidade muito mínima, muito pouco dentro dessas entidades que se angustiam, que choram, que não aceitam, que vivem e vivem para defender também o Evangelho, né? E que choram realmente, que buscam a Deus, mas a maioria, como nós podemos observar e ver, ela está muito conformada, muito à vontade diante de tudo isso. E às vezes nós queremos um avivamento, nós queremos um despertar, nós queremos um iluminar, nós queremos ver aqueles movimentos de antigamente, como os grandes avivamentos da época, da idade, né, passada, aí de John Wesley, a época de Spurgeon, e todos esses grandes avivalistas, e nós não vemos. É porque essa igreja que hoje existe, ela está condicionada a viver em um padrão moral de tradições que foram herdadas pelos seus pais e que vivem agora mergulhadas dentro de tantas heresias. E como alguém que vai conseguir, vai querer, vai desejar uma mudança se ela está satisfatoriamente bem saciada de todos os desejos, de todas as vontades, de tudo aquilo que ela quer? Se ela busca pessoas que podem dar a ela aquilo que elas querem ouvir, que elas podem se sentir bem, por que elas vão clamar? Por que elas vão gritar? Por que elas vão querer gemer, né? Se angustiar? Elas não vão. As pessoas não vão. Esses evangélicos, eles não vão, porque eles não estão sentindo. Eles não veem, não tem como eles terem isso dentro de si, esse desejo de querer clamar a Deus. É esta a razão. Por quê? Porque pegaram pessoas, líderes, lideranças, colocaram elas, que pudessem dar a elas aquilo que elas almejavam, que seria confortável, que pudesse massagear o seu ego, que pudesse dar um alívio ao coração pelas pressões da vida, mas não a exigência do confronto do pecado, do dever de santidade, do abandono do caminho, né, torto, da vida promíscua. Não, elas não estão vivendo isso. Elas estão vivendo bem. Elas estão na almofada. Então não tem por que elas clamarem. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus vai entregá-los a paixões. Deus vai abandonar aquilo que eles querem. Se estão em busca de confortos dentro de um quadrado, de uma construção de um templo, e querem alguém à frente, querem uma liderança à frente, que possa dizer que está tudo bem, que as coisas estão correndo bem, que vai ter vitória, que vai ter somente bênção, que você não vai passar por momentos difíceis, que você não precisa exigir de você mesmo santidade, exigir de você mesmo carregar uma cruz, exigir de você mesmo que você tem que ter uma comunhão com Deus, que você precisa viver uma vida íntima com Deus, que você precisa ser conhecido de Deus. Elas não vão querer se humilhar, elas não vão querer se converter, não vai haver. E aí Deus vai deixando elas seguir esse caminho, seguir essa vontade delas, né? E assim é o que está acontecendo com a massa, essa massa de evangélicos que nós vemos hoje em dia. A maioria das igrejas estão assim.
Elas estão se sentindo bem. Por que que vão clamar? Por que que vão se arrepender? E de que vão se arrepender se não pratica? Se a gente só pratica, só vive aquilo que causa remorso, que causa dor, que a gente vê que está errado, e a gente se arrepende daquele caminho e procura seguir o caminho de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com as nossas vidas. Nós precisamos estar apercebidos a respeito da nossa vida. Nós devemos não somente viver, mas também defender o Evangelho, defender a palavra de Deus e confrontar aquilo que está errado em nossa vida. Nós precisamos fazer isso antes que Deus resolva de vez abandonar-nos, largar-nos à nossa própria vontade, sabe? Aí dizer, vai, corre com toda a força de pecado, de consciência que você tem aí como uma locomotiva desenfreada, alimentada com o carvão do pecado que corre cada vez mais ao encontro de um acidente fatal. Nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos rever a nossa vida, aplicar o nosso coração ao caminho que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos ver que este mundo aqui é algo muito passageiro, muito rápido, muito efêmero e que diante da eternidade isso aqui não passa de um sonho, de uma mera neblina que a qualquer momento é dissipada pelo vento. Assim é a nossa vida. Que Deus guarde seu coração, que Deus guarde a sua mente, que Deus conserve a sua alma, que Deus mantenha a sua fé firme e forte, porque por ela nós alcançaremos a salvação das nossas almas. Que Deus abençoe a todos. Amém.